Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O título da mensagem desta noite é Os dardos inflamados do maligno, que é aquilo que está escrito aqui no verso 16. Efésios 6:16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então ele diz, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pai, nós temos a Tua palavra aberta diante de nós. Reconhecemos, ó Pai, que quando a temos assim, há apenas dois caminhos a serem escolhidos. Ou vamos nos manter incrédulos e rejeitar a Tua exortação, ou vamos aceitá-la de bom grado, crer e obedecer. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, leve-nos todos aqui a escolher esta segunda opção, de depositar a nossa fé no Senhor e na Tua palavra. É o que rogamos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Não sei se você já viu em algum filme ou alguma ilustração, mas era costume dos antigos exércitos, antes da mecanização, antes que as armas, chamadas armas de fogo, não é, adentrassem, que eles tinham, dentre as suas estratégias de guerra, usar de uma flecha inflamada, uma flecha de fogo. Então, normalmente, eles faziam uma vala diante dos flecheiros, colocavam betume, alguma coisa inflamável, e colocavam o mesmo líquido inflamável na ponta da flecha. Então, eles acendiam aquele betume que estava ali, acendiam as flechas e jogavam sobre as cidades. Eram flechas incendiárias, eram flechas de fogo. E quando essas flechas eram jogadas sobre as cidades, causavam grandes incêndios, grandes perdas. E quando era jogada sobre exércitos, sobre batalhões, eles precisavam de um escudo para se proteger, então, dessas flechas de fogo. Essa é a imagem que Paulo usa no verso 16. Ele está lembrando disso, e isso já acontecia no tempo dele. Os exércitos já tinham essa estratégia. Então, quando as flechas de fogo vinham, eles precisavam colocar o seu escudo diante deles e se proteger completamente atrás daquele escudo, a fim de não serem atingidos e mortos. Quando Paulo usa essa imagem, ele fala sobre tomar o escudo da fé. Não é um escudo de madeira ou de metal, não é um escudo que você pode embraçar com um laço e usá-lo como usavam os antigos guerreiros, mas é um escudo que tem o mesmo objetivo: apagar todos os dardos inflamados do maligno, apagar as flechas de fogo de Satanás. Irmãos, nenhum de nós está livre desta imagem que Paulo usa de flechas de fogo. É real que a vida cristã, ela é vivida em percalços, em provações, em tentações, em questões que estão nos cercando, procurando nos desanimar. Satanás pode lançar as suas flechas de fogo diante da enfermidade, diante do desemprego, diante da falta de consideração de parte de outros, diante do desentendimento entre irmãos, entre filhos, entre casais, entre pastor e igreja. Ele pode fazer isso de muitas formas, e é claro que ele faz. Se ele não fizesse, Paulo não diria para tomarmos o escudo da fé. Se Satanás não usasse isso contra nós, não teria o porquê dessa exortação. Mas o que ocorre na prática é exatamente isso. Nós vivemos debaixo de ataque, e de ataques que procuram nos destruir
nos desanimar e nos levar para longe de Cristo. Certo pregador disse que sempre que um crente desejar seguir para longe de Deus, Satanás já tem um barco preparado. Eles têm pronto. Sempre que um crente desejar seguir outro caminho que não o caminho do Senhor, Satanás já tem o veículo preparado, abastecido e revisado. Não vai quebrar. E levará o crente o quanto mais longe puder do seu Senhor. Quando Paulo escreve isso, eu lembro daquilo que João escreveu no capítulo 8, verso 44. Se você puder acompanhar na sua Bíblia os versos que citarei. Jesus disse assim aos fariseus: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por que estamos lendo esse versículo? Porque todos os convites lançados por Satanás são mentirosos. Todos os convites que Satanás lança à nossa vida são falsos. Todas as propostas satânicas são mentirosas. Não há verdade nele, é o que Jesus tem dito. Não pode haver verdade nele. Quando ele profere mentira, ele está falando de acordo com a sua própria natureza. Ele é mentiroso e pai da mentira. Então as propostas de Satanás para nos desviarmos do caminho do Senhor sempre são mentirosas. Nunca são reais. Sempre serão, usando uma linguagem um pouco mais antiquada, sempre serão um blefe. Demonstrarão ser algo que não são. Então tenha atenção a isso. Todo tipo de proposta ao pecado, a desviar-se de Deus, é uma proposta mentirosa. Mas acredite, é uma proposta também tentadora. Sim, parece ser a melhor proposta do mundo. Os dardos inflamados do maligno, as suas propostas, sempre parecem ser tudo aquilo que sempre sonhamos. O paraíso da felicidade, o paraíso da tranquilidade, a realização de todos os nossos sonhos, a concretização de todos os nossos desejos. Mas sabe o que elas são? Uma miragem. Não são reais. Quando homens andam pelo deserto, o calor, a falta de umidade, a falta de água, faz surgir um efeito bem conhecido daqueles que viajam pelos desertos, que é este da miragem. Você enxerga lá longe, depois daquela faixa de deserto, um lugar cheio de árvores e sombra, um lugar com água fresca. É tudo o que um viajante do deserto deseja, e ele caminha incansavelmente até que chegue àquele lugar, mas quando ele chega lá, há apenas areia, pó e calor. Então ele descobre que naquele lugar estão as ossadas de muitos que também tiveram esta miragem. Mas sabe qual é o problema? É tarde demais. Ele gastou todas as forças para chegar até ali. E ele não consegue sair para outro lugar. Ele foi enganado pelos seus olhos. Pensou que vinha algo, mas aquilo não existia. E o mesmo é em relação a Satanás e aos crentes. As suas propostas são miragem, as suas propostas são mentirosas. E muitas vezes, quando descobrimos a verdade, já é tarde demais. Não há mais volta, não há mais retorno. A palavra de Deus, ela fala dessa circunstância, de crentes que se afastam de Deus por causa disso. Ela diz assim, uma linguagem figurada diz, que quando a pedra, a rocha, cai sobre uma pessoa, o que sobra? Nada. Mas pode ser que a pessoa caia sobre a rocha, então ainda você consegue juntar os pedaços e fazer alguma coisa. É claro a figura de linguagem que a Bíblia usa. A rocha é Cristo, a pessoa somos nós. Às vezes o que acontece é que nós nos deixamos enganar tanto pelas propostas de Satanás, que a única coisa a fazer é a rocha cair sobre nós.
Não sobra nada. É aquilo que a disciplina de Deus faz, de tirar a vida de um crente devido ao seu mau testemunho. Mas, por vezes, Deus, na sua misericórdia, permite que o crente caia sobre a rocha. Há machucados, há quebraduras, que ainda podem ser sarados, mas ele nunca mais será o mesmo. É isso que acontece. É assim que se dá. Então, nunca deixe se afastar da sua mente a verdade que Satanás, ele profere mentiras, não há verdade nele. A mentira lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Em outras palavras, todos nós precisamos sempre, independente do preço que pagarmos, andarmos ao lado da verdade. João disse, nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da própria verdade. Esse é o nosso lema. Eu vou citar 3 questões que são formas que Satanás tem agido. Flechas de fogo que ele tem lançado e que nós devemos ter cuidado com elas. Comece abrindo a sua Bíblia comigo, esteja comigo em todo o tempo abrindo a sua Bíblia nos textos. Logo no princípio da Bíblia, Gênesis capítulo 3, há um exemplo ali da estratégia satânica e de como ele lança os seus dardos inflamados. Em Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5, nós temos a proposta da serpente, de Satanás a Eva. Então os versos 4 e 5 dizem, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Sabe qual é uma das principais propostas do inimigo para aqueles que estão ao lado de Deus? É a proposta de fazer-nos acreditar que a vida cristã, que a vida com Deus é a maior das decepções. Ser crente é ser decepcionado. Viver a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, é viver uma vida fechado a 7 chaves, sem provar das coisas desse mundo. Quando dizemos o seguinte, olha, a nossa vida é de casa para o trabalho, do trabalho para a casa, de casa para a igreja, nos dedicamos a essas coisas, as pessoas nos chamam de tolos. Dizem que estamos perdendo a nossa vida e dizem que estamos jogando fora o nosso tempo. Pois saiba que isso não é novidade, porque foi a primeira proposta que Satanás fez ao homem. Notem bem o que ele diz, em primeiro lugar no verso 4, certamente não morrereis. O que ele está dizendo? Deus é um mentiroso. Deus disse que no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. Mas eu estou dizendo a você, não, isso não vai acontecer. Satanás coloca a sua palavra no lugar da palavra de Deus. Sabe o que acontece? Infelizmente, muitos crentes preferem trocar a palavra do Senhor pela palavra do diabo. Se Deus disse, nós não discutimos. Aonde Deus fala, colocamos um ponto final. É a verdade. Não há discussão sobre isso. O que Satanás fez foi discutir sobre a verdade de Deus. Ainda chama Deus de falso, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, Deus não quer que você coma do fruto, Eva, porque Deus sabe, Deus é um falso, Deus é um hipócrita. Ele sabe que se você comer desse fruto, você se tornará como ele, e ele não quer isso. Olha a acusação contra o caráter de Deus, acusando Deus de falsidade. Se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Sabe o que Satanás está dizendo a Eva? Tem uma vida maravilhosa fora daqui. Tem uma vida incrível fora daqui. Você quer prová-la? Tem uma vida aonde os seus olhos serão abertos, aonde você vai ser como Deus, escolher o que você quer. Você terá conhecimento do bem e do mal. Satanás lançou dúvidas, chamou Deus de mentiroso, chamou Deus de falso, e ainda disse que havia algo melhor longe de Deus. Não é preciso ir muito longe em nossos pensamentos para perceber quantas vezes Satanás faz isso conosco também. Você percebe quantas vezes ele já fez isso com você? Dizer que há uma vida melhor lá longe, dizer que a terra longínqua é muito melhor do que a casa do Senhor.
Mas Satanás, ele vai além disso. Além de lançar propostas mentirosas e que colocam em dúvida aquilo que a palavra de Deus diz, vá comigo até Jó capítulo 1, e eu te darei um exemplo do que ele tem feito também com os cristãos e tem feito com aqueles que obedecem à palavra de Deus. No capítulo 1 de Jó, nós conhecemos bem a história. Nos versos de número 6 a 11 está descrito assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Qual foi a proposta? Senhor, ele te serve só porque o Senhor abençoa ele. Tira as tuas bênçãos e o Senhor verá o que vai acontecer. Pois Deus permitiu. Satanás vai, tira os bens, a família. O homem mais próspero do Oriente, em pouco tempo se torna o homem mais miserável daquele lugar. Mesmo assim, Jó não blasfema de Deus. Satanás volta, Deus novamente diz: Viste, Jó? Tu tem prejudicado ele de todas as formas, mas ele mantém-se fiel a mim. Satanás responde: pele por pele. E eu quero ver se ele não blasfema. A linguagem é a seguinte: pele por pele é uma linguagem da venda de peles de animais. Quanto vale a pele de um animal? Então o que Satanás está dizendo é: quanto vale a pele dele? Até agora só tocamos por fora. Tocamos nos bens, tocamos na família, mas eu quero ver quando tocar na pele dele. Qual é o valor da pele dele? Pele por pele. Quanto que ele vende a pele dele? Então Deus permitiu: vá, toque na saúde dele, você não pode matá-lo. Satanás vai, daí você vê Jó no lixão da cidade, raspando as suas feridas com cacos de telhas, e o único remédio que ele tinha era a saliva dos cães que vinham lamber-lhe as feridas. A saliva dos cães tem uma forte capacidade bactericida, não é? Ele consegue dissolver muitas coisas pela força da saliva dele. Então, é o único remédio que tinha. Depois de fazer isso, todo o livro de Jó é uma discussão. Jó quer saber, ele nunca soube por que isso aconteceu. Nós, quando lemos o livro, e você deve prestar atenção nisso, quando nós lemos a história, nós estamos sabendo pelo que aconteceu, mas Jó nunca soube. Ele só soube lá no céu. Mas enquanto passou por tudo isso, ele não sabe do que está descrito nos capítulos 1 e 2. Ele não tinha uma igreja para ir, ele não tinha uma Bíblia para ler, não escutava a rádio BBN, não tinha alguém para aconselhá-lo, fortalecê-lo, a não ser 3 amigos que entenderam que ele havia pecado e um quarto jovem que vem usado por Deus para resolver a questão. Um dos grandes estratagemas que Satanás procura usar é nos desanimar. Quando ele nos oferece os seus bens, vamos dizer, aquilo que ele tem, a sua proposta, ele logo vai tratar de nos desanimar em relação às coisas de Deus. Você já leu o Salmo 73 de Asaf? Como Satanás procurou desanimar aquele que dirigia o coral de Israel, mostrando como os ímpios eram prósperos? Pois é isso que ele faz, irmãos. Satanás mostra a prosperidade dos ímpios para dizer que Deus tem sido injusto para conosco. Sim. Ele vai lançar as suas flechas de fogo para mostrar tudo que você está perdendo, tudo que você está jogando fora, servindo a Deus. Podemos usar o exemplo desse mês de missões, quando pessoas incrédulas sabem que investimos em missões, que ofertamos para o trabalho do Senhor, o que elas dizem de nós? Tolos, estão jogando seu dinheiro fora, mas não têm a mínima ideia do que é um investimento eterno nas coisas de Deus. Então não se deixe enganar,
Não se deixe levar por esta visão de que a vida cristã é decepcionante. Muito pelo contrário. Observe bem aquilo que Romanos capítulo 8 vai nos dizer. Acompanhem comigo. Romanos capítulo 8. E observe o que está escrito aqui. Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus jamais nos mentiu sobre as aflições, mas Ele nos chama a atenção do fato que o melhor ainda está por vir. Que as suas bênçãos e o seu cuidado, sim, se fazem presentes. E é importante que tenhamos isso diante dos nossos olhos. Em segundo lugar, estas flechas de fogo de Satanás, além de trazerem a visão que a vida cristã é uma decepção, elas procuram também demonstrar que o mundo e o pecado, sim, podem trazer uma plena realização pessoal. Eu quero que você volte comigo a Gênesis capítulo 3. Agora nós vamos ler os 6 primeiros versos de Gênesis 3 e observar bem aquilo que foi feito ali e aquilo que foi dito ali. Vocês conhecem a narração dos versos 1 a 3, de como a serpente se aproxima de Eva, como a serpente fala com Eva. Nós lemos os versos 4 e 5, de qual é a proposta dela, mas no verso 6 está escrito assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Notem bem que o verso diz: viu a mulher que aquela árvore, que o fruto dela tinha 3 qualidades: boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Sim, aquilo que Satanás apresenta diante dos crentes sempre tem uma boa imagem. O fruto não era feio. Ele era agradável primeiro para se comer, ou seja, era algo prazeroso de ser comido. É agradável aos olhos, ou seja, chamava a sua atenção. E além de tudo, podia dar o entendimento que ela até ali não tinha. Você lembrou de algum versículo? 1 João 2,16 diz: porque tudo o que há no mundo, você lembra o que há no mundo? A concupiscência do quê? Da carne, agradável para comer. A concupiscência agradável à vista. E João completa: e a soberba da vida, árvore desejável para dar entendimento. Não se engane, amado irmão, as ofertas de Satanás realmente são tentadoras. Ele sempre colocará algo diante de nós tentador, algo desejável, algo que chamará a nossa atenção. No mesmo texto que lemos, em 1 João 2,16, o verso 17 diz uma verdade profunda que deve ocupar o nosso coração. Ele diz que o mundo passe a sua concupiscência, mas a verdade de Deus permanece para sempre. Sabe qual é o problema das ofertas de Satanás? Tem data de validade. Eu ouvi um testemunho de um irmão em Cristo, que antes de vir a Cristo, viveu uma vida na mais profunda imoralidade. Provou tudo aquilo que a imoralidade pode conceder. Provou tudo aquilo do prazer que este mundo pode dar, durante mais de 20 anos. E no seu testemunho que eu assisti, ele dizia: olha, o pecado realmente é bom no começo. É verdade. O pecado é prazeroso, senão eu não tinha permanecido ali. Foi tudo muito bom no começo, foi tudo muito prazeroso, era tudo aquilo que eu queria. Mas ele diz: mas era tudo temporário. Aqueles anos de prazer foram seguidos por anos de autodestruição, de sofrimento e de problemas. Você lembra o que diz Romanos 6, 23? O salário do pecado é a
Sabe o que é o salário ali? É a ração diária que um soldado recebia para viver um dia. Então, o salário, quando ele diz ali, é aquilo que alimenta. O que o pecado dá para o pecador para alimentá-lo, o salário do pecado, a ração diária do pecado é morte. Quer dizer que o pecador, ele come morte, bebe morte e se alimenta de morte. Tudo é muito belo e prazeroso no início, mas termina em morte e destruição. Jamais se esqueça disso. As ofertas satânicas e os dardos inflamados do maligno sempre carregarão isso. Eu já pude prestar atenção nisto, no fato de que de alguns anos para cá, os maços de cigarro vêm com imagens chocantes. Quando eu vou ao supermercado, algum lugar, eles estão lá. Às vezes se acha no chão, se vê imagens de pessoas morrendo, de cadáveres. O que ele está dizendo com aquela imagem? Que aquilo mata. Se você usar aquele produto, você vai morrer. Aquelas imagens estão dizendo isso. Diferente daquilo que Satanás oferece, as ofertas de Satanás não vêm com uma etiqueta dizendo, isto mata. É você que precisa saber. Não virá com uma oferta dizendo, não use, morte certa. Não, é você que precisa discernir isso, sabendo a forma que Satanás tem lhe atacado. Em terceiro e último lugar, as flechas de fogo de Satanás nos fazem querer saber ou entender que a Bíblia é uma ilusão. Tudo que Satanás deseja de nós é que nós aceitemos que esse livro é uma ilusão. Que tudo que está escrito aqui é uma grande fábula. Que são questões inventadas por homens. Eu lembro certa vez, quando fui palestrar sobre a Bíblia a uma escola de 2º grau, reuniram-se todos os alunos, eu falei sobre a Bíblia, falei como a Bíblia havia sido formada, e depois abri oportunidade para os alunos trazerem perguntas, e a primeira pergunta que surgiu é, olha pastor, como é que eu vou confiar num livro escrito por homens? E eu lembro que todos começaram a rir, eles acharam que era a pergunta final de tudo. Eu comecei brincando com ele, olha, você queria que Deus escolhesse um jegue para escrever a Bíblia? É escrita para quem? Para quem? Perguntei para ele. Ele respondeu, para os homens. Então quem que você queria que Deus usasse para escrever a Bíblia? É lógico. Deus usaria homens. O que mais ele usaria? A linguagem dos homens, o conhecimento dos homens. Mas abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 4:4, aquilo que Paulo nos ensina sobre isso. Ele vai dizer o que Satanás faz, qual é a obra de Satanás sobre o coração dos homens. 2 Coríntios 4:4 diz assim, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que Satanás faz com os incrédulos? Ele cega os entendimentos. Por que os entendimentos? Porque tem mais de uma forma de entendermos as coisas. Através daquilo que vemos, através daquilo que ouvimos, através daquilo que percebemos com a nossa consciência, Satanás, ele fecha todas as portas. Ele não quer que as pessoas percebam que a Bíblia é a verdade. Ele também encobre o real preço e real condição das pessoas. Em João capítulo 3, verso 36, confira comigo esse texto. João 3,36 diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Você já entendeu o que esse verso diz? Já compreendeu o que está escrito aqui? Ele diz assim, que aqueles que são enganados por Satanás nesse sentido, e que permanecem em seus pecados, a ira de Deus sobre eles o quê? Onde está a ira de Deus nesse caso? Está em cima da cabeça deles. Não está ao lado, Jesus não disse assim, que a ira de Deus está aqui ao lado e que um dia estaria sobre eles. Não disse que a ira de Deus está lá longe e que um dia estaria sobre a cabeça deles. Não,
Jesus está dizendo que a ira de Deus, nesse momento, está sobre a cabeça daqueles que rejeitam Cristo. Essa é a circunstância. Você consegue imaginar circunstância pior? Não há algo pior do que a ira de Deus estar sobre a minha cabeça. E ainda a palavra de Deus chama a atenção para o dia do juízo. Eu gosto de ler com os jovens Eclesiastes 11:9. Vocês lembram o que fala? Em outras palavras, ele diz: aproveite a sua vida, aproveite a sua mocidade, tenha prazer em todas as coisas que você pode fazer, dê alegria ao seu coração, alegre-se na sua mocidade, faça tudo o que você quiser. Mas o final do verso termina dizendo assim: mas saiba que por todas estas coisas Deus te trará juízo. É isso que Satanás esconde. É isso que ele não quer que as pessoas percebam, que a ira de Deus está sobre a cabeça delas e que um dia Deus as trará juízo. Ele não quer que as pessoas percebam isso e tenham conhecimento dessas coisas. Mas a Bíblia é certa, é real. A ira de Deus está sobre a cabeça de todos aqueles que rejeitam Cristo. Está sobre a vida de todos aqueles que dizem não à verdade do Evangelho. Indo um pouco além no Evangelho de João, capítulo 14, os versos 1 a 3, Jesus olha para nós crentes, sabendo que nós temos passado por essas dificuldades, e Ele vai nos dizer assim, no verso 1 do Evangelho segundo João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eu quero terminar falando disso. Apesar de todas as estratégias e apesar de tudo aquilo que Satanás tem feito, os crentes têm um Salvador maravilhoso. Os crentes têm um Salvador que lhes consola e que cuida deles. Jesus disse: não tenham medo, não se turbe o vosso coração. Qual é a solução? Credes em Deus, crede também em mim. E depois ele nos diz algo que nos fortalece. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que Jesus está dizendo é, em outras palavras, hoje Ele está aqui conosco. É isso que a Bíblia promete. Talvez hoje ainda nós estaremos com Ele. Hoje Ele está em meio à sua igreja, mas talvez hoje ainda toda a igreja estará com Ele nos céus. Então Ele está dizendo isso para que não percamos a esperança, para que não percamos um ânimo. Nós não estamos trocando algo, a vida cristã, por algo melhor, os oferecimentos de Satanás através dos seus dardos inflamados. Nós estamos nos mantendo na única coisa que é boa e melhor. Você não está vivendo uma vida onde você está perdendo o seu tempo, está perdendo as oportunidades, está perdendo todo o prazer que o mundo lhe poderia dar. Não, você está vivendo uma vida que é a melhor vida que um ser humano pode pensar, que é uma vida escondida em Cristo. Desde o dia em que você creu em Cristo, você descobriu uma vida abundante que não há igual. Sinceramente, irmãos, há algo que vale a pena trocar por ela? Há algo neste mundo que vale a pena trocar pela minha vida com o Senhor? Há algum prazer nesse mundo que vale a pena? Há algum prazer depois da morte que vale a pena trocar pelas promessas de Cristo? Há algo nesse mundo que tenha mais valor do que o nosso Salvador? Todas as respostas são não. Como respondemos a Satanás e aos seus ataques? Com o escudo da fé. Você precisa usá-lo. Você precisa usar das promessas de Deus, na sua palavra, para manter-se firme contra eles. O seu escudo está aqui. Alimente-se da palavra. Compreenda cada dia mais o que o Senhor tem ensinado. Fortaleça o seu coração com a palavra de Deus
e cada vez menos Satanás terá a oportunidade de atacar-lhe e de lhe enfraquecer. Eu posso terminar dizendo, nos atacar e nos enfraquecer, procurar através das mentiras nos derrubar, é a obra dele. Qual é o meu dever? Permanecer firme ao lado de Cristo. Apenas esse. Que cumpramos isto, irmãos, e que saibamos que esse dever é precioso. Vamos fechar os nossos olhos para orarmos?